Graça e paz a todos, Pastor Robson Magalhães, mais uma vez no Palavra de Fé, salvos pela graça, madrugada de quinta-feira. E nestas duas últimas semanas aconteceram muitas coisas no nosso país, na República Federativa do Brasil. Hoje, propositalmente, estou usando a camisa fé, do grego pits, que significa confiar, especialmente confiar em Deus. Hoje trarei 3 pontos importantes que ocorreram em nosso país. Peço gentilmente que assista a este vídeo até o final. São pontos muito importantes. Por qual motivo estou fazendo este vídeo em especial com esses 3 pontos importantes? Eu quero fazer uma pergunta. Qual é o problema do país? Ou melhor, quais são os problemas que cercam o nosso país? Sábado agora que se passou, no final do mês de março, dia 30, salvo engano, 30 de março, teve um aluno lá no curso de bacharelado. Estávamos lá conversando, aí ele pegou e falou desta forma, abre aspas, essa previdência não presta, fecha aspas. Eu fico ouvindo essas coisas, até conversei com esse meu colega, eu falei, rapaz, o que você está falando? Você entende o que é a reforma da Previdência? Enfim, mas vamos lá, qual é o problema do país? Ou melhor, quais são os problemas que cercam o nosso país? Eu quero aqui falar 3 pontos importantes, muito importantes mesmo. Primeiro, o nosso ministro, o ministro da Economia, o grande economista Paulo Guedes, esteve nesta noite de quarta-feira na CCJ, na comissão ali do Congresso com os deputados federais, a fim de explicar a tal da reforma da Previdência, que é uma coisa muito clara, muito óbvia. Eu já fiz um vídeo acerca disso, porque a reforma é importante. Eu vou aqui mais uma vez ressaltar, frisar e destacar. Pessoal, tem muitas pessoas do poder legislativo, executivo e judiciário recebendo uma aposentadoria de 30, 50, 100 mil reais e aposentando muito cedo. Obviamente que nós não vamos suportar isso. Por quê? Porque as pessoas estão aposentando antes. Logo o país vai quebrar. Isso é muito normal. E isso vai ficar por conta das pessoas mais pobres, porque são os pobres que pagam esses impostos para sustentar essas pessoas. Então o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o Brasil não vai suportar isso. E Paulo Guedes estava explicando, desenhando a explicação para que as pessoas pudessem entender. Mas a oposição do Brasil não é uma oposição de ideias, que é muito bom, não é uma oposição política que é boa, é a oposição que tem como lema, abre aspas, o quanto pior, melhor, fecha aspas. Ou seja, Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann e toda a corja do PT, do PSOL, eles conseguiram tumultuar de tal forma a CCJ desta noite, que aconteceu na quarta-feira, que infelizmente o presidente do ato, ele teve que cessar a sessão. E o ministro Paulo Guedes não conseguiu, muitas vezes, expressar a sua fala. No momento de fala do ministro, muitas vezes ele foi interrompido, a ponto de dizer isto: vocês permaneceram no poder durante 16 anos, não fizeram nada pelo país, entregaram dinheiro para a JBS, construíram várias empresas com o dinheiro do BNDES, inclusive o estádio do Esporte Clube Corinthians, foram usados 2 bilhões para a construção do estádio aqui em Itaquera, desviaram milhões, até se tornar bilhões, e agora vocês estão reclamando acerca da reforma, ou seja, vocês não fizeram nada pelo país. Nós estamos aqui 3 meses e eu não consigo nem discursar, nem explicar. O problema do nosso país é este lema, quanto pior, melhor. Olha só a ideia do PT, olha só a ideia da esquerda. A reforma tem que ocorrer por questões óbvias, bem claras, que eu já pontuei a cada um de vocês. Outro assunto interessante é acerca das viagens que o presidente Jair Bolsonaro fez, Estados Unidos, Chile e Israel, respectivamente nesta ordem. Muitas pessoas estão criticando a viagem, muitas pessoas estão dizendo que a viagem não teve rendimento nenhum para o país. Isso é uma grande bobagem. Por que o presidente viajou a esses países? Porque estes países, em especiais, esses 3 países foram abandonados pelo antigo governo PT. Sim, o partido de esquerda só visitava e fazia negócios com os países que tinham a mesma ideia ideológica. Logo, Estados Unidos, Chile, Israel foram abandonados
pelo o Brasil por causa dos antigos presidentes, em especial Lula e Dilma Rousseff. Pessoal, Paulo Guedes é um ministro liberal, ou seja, palavras dele lá nos Estados Unidos, eu já falei isso em um vídeo. Nós, o Brasil, abre aspas, nós, o Brasil, vamos fazer negócio com vocês, dizendo isso aos norte-americanos e também aos chineses, como vocês fazem, fecha aspas. Ou seja, o Brasil tem que fazer negócio com qualquer país, não mais com ideias ideológicas. Não importa se a China é socialista, nós não precisamos nos alinhar de uma forma ideológica com eles. Não importa a forma, a cultura, o costume chinês. Nós temos que fazer negócios para que possa gerar empregos, para que possa trazer rendas, para que a nossa economia possa crescer. Não importa se é China, Estados Unidos, algum Estado Islâmico da Arábia ou Israel, não importa. O ministro Paulo Guedes, ele é liberal e essas visitas foram boas para poder fortificar as relações exteriores e para que nós possamos fazer negócios futuros. Obviamente, pessoal, que toda pessoa que não quer o bem do país, não quer se alinhar. Quem não quer se alinhar aos Estados Unidos da América? Meu Deus do céu! Quando a pessoa quer viajar? Vamos lá, que país você gostaria de conhecer? Venezuela ou Estados Unidos? Cuba ou Austrália, Inglaterra, Japão, Canadá, os países que foram liberados os vistos. Obviamente que nós queremos visitar os países bons, nós queremos ter a proximidade com os países bons. Portanto, a visita do nosso presidente a esses países foi para quebrar a hegemonia ideológica de antigos presidentes. O terceiro ponto que eu quero dizer é acerca da nossa grande mídia. E vocês vão entender qual é o problema do Brasil ou quais são os problemas que cercam o nosso país, ok? Bom, mais uma vez a grande mídia destaca o caso de Marielle Franco, da vereadora morta. Mas o que aconteceu no nosso país em 2019? Primeiro foram os eventos lá em Brumadinho. Mais de 300 pessoas morreram pela queda da barragem. Ok? A empresa Vale, irresponsável, emitiu um falso laudo dizendo que a barragem estava boa. O presidente da Vale, que ganha mais de 5 milhões de reais, não respondeu e não está nem um pouco preocupado. Depois, os eventos que ocorreram lá no Ninho do Urubu, no Clube de Regatas Flamengos, onde 10 adolescentes morreram porque eles ficavam literalmente enlatados no lugar que o Flamengo chamava de alojamento. Outro caso que trouxe grande tristeza ao país foram as 12 mortes por enchentes que ocorreram aqui na cidade de São Paulo. Todos os anos chove no mês de março, nos mesmos locais, e 12 pessoas morreram. Ou seja, o governo PSDB, que está aqui há mais de 20 anos, não faz absolutamente nada para poder prevenir essas fatalidades. E agora o caso de Suzano, dos 6 adolescentes mais as 2 funcionárias que foram mortos pelos 2 lunáticos. O que eu quero frisar a vocês? Esses assuntos já foram esquecidos. Esses assuntos já foram deixados para trás. Esses assuntos a mídia não fala com tanta frequência como o caso de Marielle. Pessoal, o nosso Brasil tem um grande problema. São alguns brasileiros que só pensam em si próprios. São algumas pessoas que têm como lema o quanto pior, melhor. As pessoas que se opõem a um Brasil melhor, as pessoas que se opõem a um Brasil, a um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, são essas pessoas que são contra a reforma da Previdência, são essas pessoas que não divulgam fatos realmente relevantes, como os casos das tragédias. A grande mídia não vai falar acerca da reforma da Previdência. Quem está apoiando a reforma é o grupo Jovem Pan. A grande mídia está preocupado com outras coisas. O problema do Brasil são alguns brasileiros. É por isso que eu digo a vocês, vamos orar para o nosso país. É importante as redes sociais, é importante nós debatermos determinados assuntos. Eu não faço vídeos aqui simplesmente para postar no canal. Não, eu faço vídeo para trazer conscientização cristã, porque muitos cristãos e muitas pessoas boas, infelizmente, colocaram no poder pessoas irresponsáveis e acompanharam por anos a Rede Globo de televisão, uma emissora que não tem compromisso com a família. É hora de nós despertarmos, entendermos que o futuro do Brasil está em nossas mãos. Muito obrigado. Esse aqui foi um vídeo.
eu tive que fazer esse vídeo para poder pontuar essas coisas que são importantes ao Brasil. A reforma é importante, o ministro Paulo Guedes está numa batalha ali com os deputados federais, com a oposição que só quer trazer cinema, quanto é melhor, pior. Nós vivemos numa época em que todos os atos do presidente, se o presidente vier aqui em minha casa jantar, vão criticar. O presidente da República foi jantar na casa do pastor Robson Magalhães e perdendo tempo. Ou a grande mídia que só sabe divulgar bobagens. Ok? Nada contra Marielle Franco. Eu vejo que muitos assuntos são importantes. Inclusive essas tragédias que ocorreram não podem ser esquecidas. Nós somos importantes para o nosso país. Ok? Muito obrigado, Deus abençoe, se inscreva no canal e faça parte desse projeto Palavra de Fé, Salvos pela Graça, trazendo cada dia mais conscientização cristã. Meu muito obrigado.